Nosso texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, de 1 a 3. Lucas, capítulo 8, de 1 a 3. Por favor, coloquem-se em pé para ouvirem a leitura que eu faço no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, de 1 a 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. O nosso assunto é lições de uma mulher transformada. Queiram sentar-se, por favor. É raro pregar sobre uma mulher, a não ser numa reunião para as mulheres. Geralmente, pregamos sobre algum personagem bíblico masculino como modelo para todos. Quero falar nesta noite sobre uma mulher pouco conhecida, mas que é modelo para todos. Joana. Feminino de João, óbvio. Como dizia um professor meu no seminário, isto entra pelos olhos. O significado do nome é bonito. Iav é gracioso. A informação diz que ela era esposa de Cusá, administrador da casa de Herodes. Os primeiros escritores da igreja, que começaram a compilar as informações, registros, fazer comentários sobre os evangelhos que já circulavam incipientemente, identificam o seu esposo com este personagem que aparece, sem ser nominado, no Evangelho de João, no capítulo 4, de 46 a 54. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E diz o texto que o homem procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. E diz o versículo 49, o oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele, todos os da sua casa. Este homem seria Cusá, não é mencionado no Evangelho de João. E, a partir daqui, sendo este o segundo sinal de Jesus no relato de João, sua mulher vai procurá-lo para agradecer, são informações da tradição da igreja. Ela é também curada. Tornou-se uma discípula devotada e acaba tendo uma vida transformada e se torna uma lição para todos nós. Gostaria que analisássemos a experiência desta mulher neste texto e em alguns outros que aparecerão nos evangelhos. E com estes textos nós vamos ver o que esta mulher que foi transformada pela presença de Cristo na sua vida pode nos ensinar. O primeiro aspecto que eu queria lhes mostrar é uma mulher curada por Cristo. O texto que eu li em Lucas 8 diz, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. E aí apresenta as mulheres. A primeira, mais conhecida, Maria Madalena, porque o seu caso era grave, de quem haviam saído 7 demônios,
e o segundo é Joana. Fora curada no corpo e fora curada no espírito. Espírito e corpo sãos. E aqui está uma boa demonstração do que é que Cristo faz na vida de uma pessoa. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele põe todas as coisas em ordem. Em algumas ocasiões que temos dificuldades em entender o porquê, pode ser que eventualmente alguém não seja curado no corpo. Mas o fato é que a vida é posta em ordem quando a vida é aberta para Cristo. Joana é um exemplo. Não temos nenhuma informação sobre ela anteriormente. E as informações que surgem são informações depois desse encontro com Cristo. Neste sentido, ela é um emblema. A vida passa a contar depois da nossa experiência com Cristo. Eu me lembro de um amigo meu, pastor, que contou que batizou um senhor de 84 anos de idade, e depois que batizou o senhor, ele começou a chorar. E perguntou por que o homem estava chorando, se era um motivo de alegria ter se convertido. Deu tempo de se converter e de batizar, porque 84 anos já é uma idade de risco. E ele disse, porque eu perdi toda a minha vida sem Cristo, eu tenho pouco tempo para viver com Cristo, e a minha vida só conta a partir de Cristo. Aqui está um emblema, uma mulher curada por Cristo no corpo, curada no espírito. E esta mulher ensina para nós que quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, ele faz diferença. A diferença não é porque a pessoa passou a ter um outro tipo de religião, ou porque passou a frequentar um outro ambiente. Antes ia para o bar, agora vem para a igreja. Antes ela era de uma outra religião, agora põe uma Bíblia embaixo do braço, porque agora tem outro tipo de vocabulário. Não, é porque a vida passa a contar agora. Porque Jesus Cristo faz realmente diferença e muda. Os evangelhos não são atas de encontros, não são relatos de eventos, são histórias de fé, verídicas, creio nisto, mas mostram algo para nós. As pessoas necessitadas, carentes, que se encontram com Cristo têm a sua vida mudada. Então a primeira lição que Joana pode nos transmitir é esta: necessitados, procurem por Jesus Cristo. Há pessoas que têm carências emocionais, espirituais, físicas, a vida está uma bagunça, tudo em desordem. E em vez de procurar por Cristo, por Deus, por acertar, elas viram as costas para Deus. Eu me recordo de uma pessoa a quem convidei numa ocasião para ir à igreja. Ela disse, olha, eu ando bebendo muito. Depois que eu parar de beber, eu vou à igreja. Eu era adolescente e ele era um frequentador do bar do meu pai. Morreu sem poder ir à igreja porque não parou de beber. É como se uma pessoa dissesse assim, eu estou doente, mas eu vou procurar o hospital depois que eu ficar curado. Porque eu não quero chegar lá com essa tosse. Eu não quero chegar lá todo esbudegado. O que é que o médico vai dizer a meu respeito? Então eu vou me tratar, vou tomar um chazinho caseiro. Às vezes o chazinho dá certo, às vezes não dá. Eu comprei um chazinho essa semana que eu joguei fora, mas ruim toda a vida. Às vezes dá certo, às vezes não. E às vezes o não dar certo é muito trágico. E a lição desta mulher é esta. Se a pessoa tem uma necessidade, ela precisa de Jesus Cristo. Ela não pode simplesmente deixar a coisa correr. Um dia eu penso, um dia eu procuro. Se o homem de João 4 é o seu marido, ali o casal mostrou caminhar junto. O homem tem um problema em casa. Senhor, meu filho está morrendo. Quando Jesus começa a fazer um discurso, até quando, não sei o que, Senhor, vamos logo, meu filho está morrendo. E tanto um quanto o outro podem nos orientar nisto. Quando uma pessoa sente que a vida está ruim, que o relacionamento está tumultuado, que ela se sente sem rumo, que as coisas parecem escuras e se sente num beco sem saída, então este é o momento de Deus agir. Eu me lembro do falecido Tancredo Neves. Tancredo era político por profissão, político mesmo. Se a sua postura era certa ou errada não vem ao caso, mas seu jeito de ser era de político. Então eu me recordo quando houve muita discussão para se chegar a um determinado acordo, e Tancredo deixou que se falasse, e não se chegou a ponto nenhum. E depois, quando a coisa chegou ao ponto nenhum,
Tancredo disse assim: agora está na hora dos profissionais em política entrarem em ação. Até então fora tratado por amadores. Conheceu o Tancredo? Topou com ele lá pelo Congresso? Então tá bom. Às vezes nós tentamos resolver as coisas da nossa própria maneira. Agimos para lá e para cá. Alguém que é profissional em gente. Alguém que é profissional em resolver problemas. Alguém que é expert em colocar vida em ordem. Este alguém é Jesus. E a primeira lição desta mulher, curada por Cristo, é esta: procurem por Jesus. A segunda lição que esta mulher nos transmite: uma mulher curada por Cristo foi a primeira. A segunda, uma mulher envolvida com a obra de Cristo. E diz-nos o versículo 3 de Lucas 8, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Nunca se fizeram esta pergunta: quem é que sustentava esse monte de homem andando por tudo quanto é lugar? Quem cozinhava? Quem é que financiava isto? Até a multiplicação dos pães, não os que o menino tinha, mas aqueles que eram dos discípulos, quem é que trouxe aquilo? Quem os mantinha? Olhamos quem está à frente e nos esquecemos que há uma retaguarda. Esta mulher estava na retaguarda. Joana, Maria Madalena, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Ela era uma mantenedora de Cristo. Ela recebeu uma graça de Cristo e comprometeu a vida com Cristo. Esta é outra lição. A primeira foi esta: necessitado, procure por Jesus. A segunda é: atendido, comprometa-se com Jesus. Se Jesus entrou na vida dela e mudou, agora ela se compromete. Se, como diz a tradição da igreja e as informações desses primeiros escritores da igreja, o oficial do rei, em João 4, é realmente o seu marido, então a experiência era muito maior. Curada ela, curada o filho. A entrada de Jesus na vida da família foi uma entrada radical, triunfante, mudou tudo. Então agora ela dá e dá com liberdade. Esta é a segunda lição. Uma pessoa abençoada por Cristo nunca é um circunstante. Nunca é alguém que está do lado de fora, olhando sem se envolver. E talvez um dos problemas das igrejas hoje seja o excesso de contempladores e a escassez de operários. Gente demais na arquibancada e pouca gente no campo. Ela vai se envolver com a obra. Mas eu quero ressaltar algo: não é questão de pagar, porque o texto diz que ela ajudava a manter. Então alguém poderá presumir que a questão se direciona exclusivamente para a questão financeira. Não, não é isto. É que uma das áreas mais delicadas é o bolso. Tanto que um amigo meu dizia assim: quer matar um crente, dele um pontapé na carteira. É uma área delicada, a área do bolso, a área financeira. Então, quando uma pessoa compromete os bens, porque com que facilidade nós nos apegamos às coisas, e passamos a adorar as coisas, e vivemos em função das coisas, quando uma pessoa se libera delas, é porque o coração realmente está ali na obra. Temos, por vezes, uma atitude de gratidão com palavras. Nós gostamos de louvar, porque nos faz bem. Nós gostamos de bater palma, de cantar, porque nos faz bem. Mas Joana nos deixa uma lição: um convertido põe a vida, mais do que palavras. Um convertido põe os seus bens. Isto se chama envolvimento. Quem é abençoado se envolve. Quem tem uma experiência com Cristo se envolve. Quem conheceu a graça de Deus na pessoa de Cristo, teve a vida transformada, se envolve. Não fica de longe. Lição que não se pode esquecer: é impossível seguir a Cristo de longe. Há alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos, mas não há cristãos anônimos. O seguir a Cristo é algo que só se faz declaradamente, de coração e com envolvimento. É a segunda lição
que Joana nos transmite. Há uma terceira lição. A primeira, uma mulher curada por Cristo, nos mostra que os necessitados devem procurar por Jesus. A segunda, que aqueles que foram atendidos por Jesus devem envolver-se com Jesus. A terceira lição está aqui. Uma mulher que é testemunha da morte de Cristo. Vamos ficar só com este item e vamos ver onde isso se desdobra. Lucas 23, 55. E lá em Lucas 23, 55, o corpo de Jesus é tirado da sepultura. José de Arimateia e Nicodemos vão levá-lo para a sepultura. E diz-nos Lucas em 23, 55, as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, são essas lá de Atos 8, de 1 a 3, inclusive Joana, seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Acabou-se. O fim de tudo. Foi bom enquanto durou. Uma causa perdida. Boa lembrança e nada mais. E ela vai fazer o que pode, porque Lucas 23, 56 diz assim: em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Uma boa lembrança, coisa do passado. Não podem mais manter o homem, vão pelo menos investir na conservação do cadáver. Mas é o que pode. Vamos parar um pouquinho por aqui. Talvez essas mulheres estivessem pensando, mas será possível? Nós vimos tantas coisas. Será que vai acabar tudo assim? Eu me lembro quando meu filho foi curado. Eu me lembro quando eu fui curada. Maria Madalena poderia dizer assim, eu tinha 7 demônios, eu fui curada. Nós vimos o que este homem fez. Nós o vimos multiplicar pães e peixes. Nós nos lembramos quando ele chegou diante da porta do túmulo de Lázaro e mandou Lázaro sair. Viram os atos poderosos de Deus? Viram as manifestações de Deus? Viram tudo isso? Ouviram aquelas palavras tão bonitas? E agora tudo acabou. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, nós criticamos muitos discípulos. Eu não sei o que eu faria. Talvez eu também tivesse a mesma atitude. Vou pescar, vou-me embora. Eu vou voltar para a vida anterior. Qual é a lição desta história? É que no momento mais sombrio, mais difícil, elas não perderam as esperanças. Não perderam a fé. Passaram pelo vale sombrio. E aqui nós temos também uma demonstração do que é a vida cristã. A conversão, o compromisso e as depressões. Eu não sei se algumas das minhas ovelhas e alguns dos amigos que aqui estão conseguiram manter-se sempre nas montanhas. Meus parabéns. Mas a minha caminhada cristã, tanto como um membro de igreja, tanto como pastor, teve momentos de vales, momentos de descida, momentos de depressão. Momentos que a gente pensa assim, acabou tudo, não dá mais, é o fim. Mas aqui está a lição, é gente que passa por frustração, por decepção, mas continua. É outra lição. Não desista. Se você tem convicção de que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, se tem uma experiência com Ele, se Ele é real por você, por mais escura que seja a situação, não desista. Nunca. Ele é surpreendente. Aqui a morte é dada como certa. Na história, na cultura, na história da filosofia e até na história da teologia, quantas vezes anunciou-se a morte de Cristo? Eu me lembro quando eu fui para o seminário, estava em voga a teologia da morte de Deus. Lembra disso?
Althusser, Hamilton, Varanian, Van Baren. Deus morreu. A influência do existencialismo de Nietzsche. E, até uma ironia, em uma igreja alguém pichou: Deus morreu, embaixo, assinado Nietzsche. E depois alguém assinou assim: eu continuo vivo, mas Nietzsche morreu, assinado Deus. Deus continua vivo. Jesus continua vivo. E entramos no 3º milênio da história do cristianismo, com Jesus mais vivo do que nunca. Nunca o cristianismo viveu um momento de efervescência, de expansão missionária, de vigor e de conversões. Pode estar muito escuro, pode parecer que é o fim. Mas esta é a lição: ninguém impede a ação de Cristo. E quem tem a experiência de que Ele entrou na sua vida e fez diferença, saiba disso. Quando passar pelo vale, vier o choro e a coisa estiver feia, a sepultura não foi o fim para ele. A morte não o deteve. O poder maligno não o obstaculou. O que é que vai impedir a sua ação na nossa vida? O que vai impedir o seu poder de operar por nós? O que vai impedir que Ele continue a nos abençoar? Um quarto e último episódio. Porque se a história parasse aqui, seria difícil terminar lá em cima. Uma mulher testemunha da morte de Cristo. Mas temos ainda um quarto e último episódio. Uma mulher testemunha da ressurreição de Cristo. Lucas 24, 10. Ele está vivo. Assim começa. Vimos onde eu parei que as mulheres prepararam tudo para o defunto, mas era sábado e descansaram. No domingo. E é por isso que nós celebramos o domingo. O domingo foi o dia que o mundo ouviu a mais fantástica notícia. Jesus está vivo. A sepultura não deteve. Ele superou a morte. E começa Lucas 24, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo. As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas. Elas vão em busca de um cadáver. O cadáver não está lá. E aí vamos ao versículo 10 que eu anunciei. As que contaram estas coisas aos apóstolos, que Jesus estava vivo, foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. É possível no relato de Lucas, porque ele é um mestre, aqui não era da caneta, não era da pena mesmo, um mestre da pena, verificar que o capítulo 23 é melancólico. Todas as esperanças acabaram e se termina na sepultura. Mas o capítulo 24 já começa com a manhã surgindo. O 23 termina com escuridão, é escuro. O 24 termina com a manhã aparecendo. Raia o sol, raia o sol. Cristo está vivo. O Cristo morto deprime. O Cristo morto põe para baixo. O Cristo morto tira a esperança. Mas o Cristo vivo, isto é outra coisa. Ah, eu me lembro. Já contei isso. Em 1993, eu era orador de um congresso de jovens no sul da Bahia, em Teixeira de Freitas. Foi na época da Semana Santa. O culto era na segunda igreja batista de Teixeira de Freitas. Mais de 1000 pessoas, mais de 1000 jovens. E um telão num outro salão para mais uns 500 jovens. Não estou ironizando, não estou sendo sarcástico, eu estou apenas dizendo o que vi. E lá vi uma procissão do Senhor morto. Que tristeza. Umas 100 pessoas, com um canto fúnebre, um andar desalentado, tristonho. Lá dentro, mais de 1.500 jovens, cantando ressuscitou, 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 ele vive. E parado ali no saguão, eu tinha acabado de pregar e saí, e fiquei vendo o grupo de dentro e o grupo de fora, eu vi o que é a diferença de foco. Quando se pensa no Cristo morto, então não há nenhuma esperança. Mas ela é uma das testemunhas da ressurreição. Que privilégio
Ela ouviu isso dos anjos. Por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Que palavras, que coisa profunda. Quem não gostaria de ouvir isso? E elas vão pelo caminho tão eufóricas que quando chegam lá, esse é o problema da racionalidade masculina, elas estão histéricas, elas estão fora de si, elas estão pancadas. Homens, menos racionalidade, vamos ouvir mais as mulheres que a gente aprende. Ela agora volta com essa notícia. Ele vive. Ela não foi iludida e a sua esperança não foi em vão. A partir daqui não temos mais nenhuma referência a Joana. Sumiu. Esta é a última. Mas há informações históricas, não estou inventando, está na história. Seu marido, Cusá, perdeu a posição no palácio de Herodes por causa da fé da mulher. E diz a tradição que a mulher dava um testemunho tão forte que o marido foi mandado embora do palácio. E aí nós vamos para Atos 13. Joana não está lá. Mas alguém do palácio está. Alguém da casa de Herodes está. E então nós lemos em Atos 13:1. Vejam só. Atos 13:1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. É o irmão de criação de Herodes, profeta na igreja. E diz a tradição que o testemunho de Joana levou a família de Herodes ao compromisso com Cristo. Se pode levar isto em conta ou não, não sei. Inclino-me a ver como uma informação histórica em outros documentos. Mas o fato é que não é forçar uma situação, nem criar um clima irreal, ver a possibilidade de Joana ter deixado a sua marca no palácio de Herodes. Porque uma vida que descobre que Jesus está vivo, uma vida que descobre que Cristo não deixou de agir, tem um testemunho para dar. Esta é outra lição desta mulher. Quem conhece o Cristo vivo, quem tem a experiência do Cristo vivo, não cala a sua boca. Tenho que dizer, tenho que repartir. Jesus mudou a vida de Joana e ela foi instrumento para mudanças. E isso fez da sua vida uma vida rica com conteúdo. Há tantas vidas pobres, não é? Há tantas vidas descoradas. A pessoa se arrasta. Eu me lembro da palavra de Stephen Bennett. A vida não se perde na morte. A vida se perde na futilidade e na mediocridade do dia a dia, apagado e sem significado. São pessoas boas, puras, decentes, mas que estão aí. E quando se forem, não terão feito diferença. Mas eu vou terminar falando do enredo de um filme que eu assisti. Devem ter assistido. Não guardei o nome. Não me preocupe em guardar nome. Mas era filme é filme, né? Havia lá um lugar em que apareceu uma fonte da juventude. E uma adolescente se envolveu com a família que morava ali, onde havia o bosque da sua família, uma família rica. E aquela família bebeu daquela água. E o namoradinho dela, ela tem 14 anos, e ele tem cara de 17. Mas ele já tem 140. Seria bom se a gente achasse essa fonte da juventude, né? Tomar logo uns 2 litros de talagada para ver se a gente melhora. E por algumas peripécias, não vou contar todo o filme, procurem lá depois e loquem, ele tem que ir embora. E ele diz para ela beber da água, que quando a situação melhorar, ele vai voltar. E ele vai embora.
numa carruagem puxada a cavalo. E ele vai voltar 84 anos depois, a mesma cara. 84 anos depois, vai aquela carruagem e vem uma moto dessas aí, incrementadas. Ele vai procurá-la, mas ela não bebeu da água. Ele vai descobrir lá a sepultura dela. Ela viveu até 90 e poucos anos e já está morta há alguns anos. Ela recusou a eternidade aqui na terra, porque o pai do garoto disse que aquilo não era uma bênção, era uma maldição. Seu filho bebera da água, um outro, e a esposa não. E a esposa chegou aos 60 e ele tinha 20 e poucos. E a esposa morreu louca. Deve ser uma coisa triste ir sepultar filho, sepultar neto, sepultar bisneto. O tempo não passa. A gente pensa que viver a vida inteira aqui na terra seria bom. Mas sabe por quê? Porque nós medimos a vida por extensão. Nós medimos a vida pelo número de anos. Matusalém viveu 969 anos. Sabe o que a Bíblia diz dele? E gerou filhos e filhas. Só isso. Desculpe-me, não quero ser grosseiro. Um bom reprodutor. E viveu Matusalém 969 anos. E gerou filhos e filhas. 969 anos dá para gerar bastante filho. Como dá? Pelo menos uns 500. Só isso. Jesus viveu 33 anos. Mas como está aqui no boletim, milhares de livros e teses escritos sobre ele. E depois de 2000 anos de escritos sobre ele, o fenômeno Jesus não foi sequer arranhado. Então o valor da vida não está no número de anos, está no conteúdo. E é isso que eu queria falar com você nesta noite. Que conteúdo a sua vida tem? Que significado você quer emprestar à sua vida? O que é que você entende que é vida? Uma mulher transformada nos ensina que uma boa vida é a vida que se abre para Cristo, caminha com Cristo, testemunha de Cristo. E se você chegar perto de alguém que deu a vida a Cristo, você vai descobrir dele que valeu a pena. Nesta noite eu quero convidá-lo a comprometer a sua vida com Cristo. É a maior experiência que o ser humano pode fazer. Sua vida vai mudar. Nunca mais vai ser a mesma. Mas sua vida vai ter um significado. Poderá não ser uma vida muito extensa, mas será uma vida rica. Porque uma vida com Cristo é uma vida cheia de sentido. Falando de mulher transformada, nós vamos cantar um hino que fala de transformação. É o hino 4.